Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Porque o Alexandre designou a DPU a fazer uma defesa em nome do Eduardo da mesma forma que fez comigo, sem a participação do próprio Eduardo. E, para minha enorme surpresa, eu realmente fiquei aqui positivamente surpreso, a resposta da Defensoria Pública foi pedir a suspensão da suposta denúncia contra ele até que ele fosse notificado regularmente nos Estados Unidos, onde ele reside. Da mesma forma que fez comigo, o Alexandre foi lá e indeferiu o pedido da DPU, tanto sobre a suspensão do processo, quanto sobre a expedição de carta rogatória. Segundo o Alexandre, o denunciado se encontra em território estrangeiro para se furtar à aplicação da lei penal. E é um argumento absolutamente furado, porque como o Eduardo teria ido para os Estados Unidos se furtar à aplicação da lei penal, se quando ele foi, não havia denúncia nem investigação, supostamente, contra ele. O que a gente está descobrindo aqui no processo é que o Eduardo Bolsonaro, segundo o Alexandre, tem superpoderes. Ele teria conseguido ver o futuro. E, de fato, viu o futuro. O anjo apareceu e disse ao Eduardo Bolsonaro, saia desta porra. E o próprio Jair Bolsonaro tentou, de todas as maneiras, convencer o filho a voltar. Por isso que eu falo, não é para seguir cegamente a estratégia de ninguém, principalmente quando a pessoa tem estratégias ruins. Felizmente, Eduardo saiu regularmente, com o passaporte dele, está sob a jurisdição americana. Então como é que você pode dizer que ele fugiu da aplicação da lei penal quando nem havia nada contra ele? Então nesse ano o Alexandre cria a citação para o YouTube e agora ele cria a citação por bola de cristal. Mas Alexandre, você que não perde o Paulo Figueiredo Show, deixa eu te informar que o Eduardo já está sob a jurisdição americana. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre a questão de status imigratório dele, que é um caráter pessoal, eu só vou dizer isso. Eduardo já está protegido pela jurisdição americana. Então esse negócio de considerar citado, mandar a DPO apresentar a defesa, não vai colar, assim como não colou comigo. Ou no final das contas, você senta de novo aqui no colinho do papai e manda a carta rogatória, ou o seu processo é nulo. É nulo e terá zero efeito. E o Alexandre faz esse circo todo, mas no final das contas não consegue escapar da realidade. Qual o objetivo desse processo fajuto? O processo, o desespero, é tentar arrumar uma maneira do Eduardo estar inelegível. A pressa dele, do Alexandre, é tornar o Eduardo inelegível por todos os meios necessários até 2026. Porque ele sabe que o Eduardo, hoje, é um candidato competitivo para se tornar presidente da República. E a candidatura do Eduardo é desesperadora para o sistema. Porque, de fato, é uma candidatura antissistema. A única que nós temos posta atualmente. E mais, é alguém que não se sujeita às chantagens e os acordos caracu feitos e a tática de intimidação terrorista feita inclusive com o próprio pai. Então, não conseguem torná-lo inelegível. Eduardo continua deputado. E pior, não importa o acordo feito, Eduardo será candidato, mesmo que haja um outro nome que não represente de fato o bolsonarismo, como por exemplo o próprio Tarcísio. Se não houver um candidato que represente o Bolsonaro, Eduardo será candidato. Mesmo contra Tarcísio, mesmo contra Ratinho Júnior, aliás, ao contrário do que diz, pasmem vocês agora, não o Globo, a Globo News, a Folha de São Paulo, o Estadão. Não, ao contrário do que diz a Revista Oeste. Segundo uma matéria que publicou o Edilson Salgueiro na Revista Oeste ontem à noite, a candidatura do deputado Eduardo Bolsonaro a presidente dependeria do Tarcísio. E eu tento aqui fazer um trabalho de media watch, e eu sou extremamente elogioso, fui ontem elogioso à Revista Oeste, mas eu lamento uma reportagem desse tipo. Todo mundo erra, mas esse tipo de notícia, redação do Oeste ou Edilson Salgueiro, é muito fácil de apurar. É só entrar em contato com o Eduardo, ou não consegue entrar em contato com o Eduardo, entra em contato comigo. Às vezes a velha mídia apura comigo notícias melhor do que eu. Antes de entrar aqui no ar, eu atendi o Metrópolis e a Folha de São Paulo. Então, não é possível que o Metrópolis e a Folha de São Paulo tenha uma apuração melhor do que um dos melhores veículos de comunicação que a gente tem, que é a Revista Oeste. Se eu falo com a Folha Globo, eu certamente falarei com a Revista Oeste. Fala pessoal,
Tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Então, deixa eu deixar claro aqui para tirar a dúvida de qualquer um. A candidatura do Eduardo Bolsonaro não depende absolutamente em nada da decisão do Tarcísio. A candidatura do deputado Eduardo Bolsonaro a presidente depende tão somente de haver ou não um outro candidato de fato antissistema e bolsonarista na urna, na cédula. A gente não tem mais cédula, né? Nos tempos. Então, na maquininha. E aí eu pergunto a vocês que estão me assistindo aqui no chat, momento participação do chat, eu gostei daquele recurso de botar o chat na tela, Bruno. Você é time Eduardo ou time Tarcísio? Escreva aí, Eduardo ou Tarcísio? Eu tenho curiosidade de ver aqui o que vocês vão escrever. Cadê? Ainda não vi um Tarcísio. Só dá Eduardo? Só dá Eduardo. Só dá Eduardo. Mas não teve um ainda, Tarcísio. Se tiver um Tarcísio, eu vou ver aqui. Aí o gênio, você fala assim, se é time Eduardo ou time Tarcísio? Aí vem um cara e fala assim, sou time Jair Bolsonaro. Eu falo, pô, mas Jair Bolsonaro, se puder ser candidato, tá resolvido o problema. Só existe candidato. Ah, teve um cara, Cristiane Fus, disse que é time Tarcísio. Tá tudo certo, Cristiane. O Ciro Nogueira tá com você. Tá, você e Ciro Nogueira estão aí coladinhos, de rostinho colado. Cara, mas é só... Ah, não, apareceu mais um cara, Tarcísio. Peraí, cadê? Ah, tá aqui, o Josias, time Tarcísio. Geraldo, time Tarcísio. Já tem 3. Olha aí, Tarcísio. Tem 3 candidatos já, 3 votos. Ó, Fábio, 4 votos, tá bom. Já tá muito bom. Nego puto. Tarcísio, meu ovo. Tarcísio, meu ovo é o cara do time. Onde é o cacete, pô. Eu gosto. É a minha audiência raiz, pô. O intuito do sistema, eu tô falando para vocês, a gente faz essas brincadeiras, mas o intuito do sistema é, obviamente, buscar qualquer maneira possível de tornar o Eduardo Bolsonaro inelegível. Não há a menor dúvida acerca desse fato deles temerem o Eduardo na presidência do Brasil. E é por isso que há um mês, em 23 de setembro, o PT entrou com uma ação contra o Eduardo no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados por quebra de decoro parlamentar. E sobre quebra de decoro parlamentar, eu acho que o PT conhece bastante. Afinal, é do partido deles, o deputado José Guimarães, detido no aeroporto de Congonhas em 2005, com milhares de dólares dentro da cueca. Mas, naquele momento, o PT não entendeu que aquilo seria uma quebra de decoro parlamentar. A razão apontada pelo PT é a atuação do Eduardo Bolsonaro aqui nos Estados Unidos. Segundo eles, o Eduardo tem se dedicado de forma reiterada a difamar instituições do Estado brasileiro, com especial virulência contra o Supremo Tribunal Federal e seus ministros, além de, abre aspas, buscar influenciar autoridades do governo estadunidense. Deixa eu dar uma dica a vocês. Quando alguém fala estadunidense, você pode ter certeza que é retardado. Assim, estadunidense, você tá aqui o seu atestado de retardo mental. Então, influenciar autoridades do governo estadunidense a imporem sanções contra integrantes do STF, da PGR, da Polícia Federal e represar as investigações que envolvem seu pai, e correligionários. Essa, então, seria a razão pela qual o PT pediu a cassação do mandato do parlamentar Eduardo. E lembre-se que a cassação de mandato por parlamentar por quebra de decoro é uma situação que... Por que isso é importante? Porque ela geraria inelegibilidade por 8 anos. E aí você faz as contas e entende que o objetivo era, mais uma vez, tornar Eduardo Bolsonaro inelegível. E é interessante, eu volto a dizer, interessante que o PT considere isso quebra de decoro parlamentar e peça que o Eduardo seja condenado à perda de mandato. Ora, não foram os advogados do Lula que foram ao Reino Unido buscar apoio internacional contra as decisões do Tribunal Regional Federal da 4ª Região? Não foi o agora ministro, na época advogado, Lula, Cristiano Zanin, que acionou o Comitê de Direitos Humanos da ONU contra as decisões de um juiz federal brasileiro? Não foi a Gleisi Hoffmann, a ex-presidente do PT, que gravou um vídeo para Al Jazeera pedindo apoio dos árabes para libertar o Lula e anular uma decisão soberana da justiça brasileira?
Nessa época não tinha soberania, não tinha. Isso não era considerado abolição violenta do Estado de Direito. Não era coação, não era quebra de decoro parlamentar. As pessoas acham que você tem memória, que vocês nasceram ontem, que a memória das pessoas é ruim. Mas a internet lembra de tudo.